Ou tu vive teu medo ou tu vive teu sonho. Não tem como você, viver as duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Se você tem medo de se machucar, você nunca vai conseguir executar a manobra da melhor forma no skate. Se você tem medo de se afogar, você nunca vai andar, você nunca vai surfar, tá ligado? Se você tem medo de quebrar a perna, você nunca vai lutar, tá ligado? E isso vale pra muita coisa, mano. Muita coisa. As pessoas, elas vivem com medo de executar as paradas. E você quebrar esse medo... Porque esse medo, na verdade, você não vai conseguir quebrar ele da noite pro dia. Ponto. Você nunca vai conseguir quebrar ele da noite pro dia. É igual um músculo. Você tem que executar todos os dias uma coisa pra se sentir cada vez mais livre. Entende? Não é de um dia pro outro que você vai conseguir chegar à liberdade geral, sabe? E... uma das melhores coisas que você pode fazer é ir executando, tá ligado? Ir correndo atrás dos seus objetivos. E sempre que você se sentir com medo de fazer alguma coisa, você tá com um calafrio ali de executar alguma coisa, fazer alguma ação. Tô com medo de conversar com alguém, tô com medo de pedalar de bike daqui lá não sei aonde. Qualquer coisa que você tiver medo assim, medo real, que vem da sua cabeça, tá ligado? Porque existem dois tipos de medo. Tem o medo instintivo, que é o medo de, aparecer um leão na tua frente, o teu corpo vai arrepiar, vai subir uma adrenalina absurda, porque o cérebro, ele reconhece aquilo como um perigo, como algo que pode acabar com a tua vida. Então, querendo ou não, ele vai reagir sem você reagir de fato. Agora, existe o outro tipo de medo, que é o medo mental, que é você falar, carai, o que eu vou conseguir comer mês que vem? Esse mês não veio tão bom salário. Talvez mês que vem eu não consiga como pagar o aluguel, onde eu vou morar? Aí você tem um medo do quê? O medo do amanhã, o medo do que vai acontecer amanhã. Como que você vai conseguir dinheiro para pagar o seu aluguel? Como que você vai conseguir dinheiro para pagar, por exemplo, a comida que você come, que você alimenta? E esse medo, ele te aprisiona, ele te prende naquilo ali. Você fica muito pensando demais em como que você vai conseguir chegar, como que você vai conseguir se livrar daquela conta, daquele conceito, de algo que vai te fazer chegar ali. E esse medo, ele te aprisiona, porque é nele, por você se focar tanto nele, que ele acontece, entende? Não tem aquela parada que nossas mães, nossos avós falam, né? Não fica falando muito, senão atrai. E de fato, existe uma atração do universo para acontecer exatamente o que você tem medo. Porque você tem tanto medo que aconteça que você toma caminhos para chegar nesse medo. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltado. Você tem tanto medo de ser assaltado que você sai andando assim com medo, fica olhando para trás igual um bobo, você vai atrair o assalto, porque o cara vê que você tá com medo. E você é uma presa fácil, correto? Então, por muitas vezes você próprio atrai o que você pensa, o que você tem medo e a vida que você muitas vezes pensa. Por isso que o pensamento, ele é algo muito poderoso. Eu, por exemplo, não tenho pensado muito, tenho só executado. Mas quando eu penso, eu sempre penso, ou forço mais ou menos o meu cérebro a pensar em coisas positivas, coisas proativas para minha vida, porque isso é algo muito poderoso. E se você vive com medo de acontecer coisas, de correr atrás, você vai viver essa vida. Essa vida que você tem tanto medo, ela vai acontecer. Agora, se você corre atrás, você tem fé, você pensa proativamente, você busca uma vida realmente que seja para além desse teu medo, você vive o teu sonho, entende? Eu mesmo pensava demais, mano, na vida que eu tenho hoje. Tipo assim, pensava muito na vida que eu tenho hoje. Tipo, é insano, assim. Eu lembro que em 2023 eu sonhava muito em morar sozinho, tá ligado? E vim pra Curitiba, que é a capital do Paraná. Sonhava muito, mano, nisso. E eu lembro que nesse tempo eu comecei a ganhar um dinheiro legal com o YouTube. Então eu ganhava R$500, 600, 800. Só que todo o dinheiro que eu ganhava eu guardava. Guardava boa parte. Comprava um microfone, uma webcam. Por exemplo, eu comprei um microfone, que foi o Fifine. Eu gastei R$300 nele. Só que eu ganhei R$700. Então esses 400 eu guardei. Eu ia guardando dinheiro, falava pro meu pai que eu tava conseguindo alguma grana, mas eu nunca falei exatamente quanto que eu ganhava. Pra ele também não falar, pra ele também não ficar me cobrando muito, sabe, das paradas. Claro que depois de um tempo eu comecei a fazer compras, R$600 por mês, pagava algumas contas, mas isso foi quando eu comecei a ganhar mais grana. E eu sempre pensando em vir morar sozinho. E foi exatamente o que aconteceu, porque eu vivi o meu sonho, entende? Eu vivia pensando nisso e assim, questão de 1, 2 anos realmente aconteceu, mas não foi algo muito aleatório,
sabe? Foi algo proposital, eu busquei isso, eu busquei viver dessa forma, eu fui atrás, entende? Então é sobre você ter a ação também. E é isso, cara, não tenha medo das paradas, porque o medo é o que vai te aprisionar aonde você ainda vive. E talvez se você vive de uma forma e tem tanto medo de voltar a viver de uma outra forma, talvez que você considera pior, inevitavelmente vai acontecer, cara. Sabe? Eu mesmo hoje eu não tenho medo nenhum de voltar a ser pobre, como muitas pessoas falam. Não que eu seja rico, eu não ganho muita grana, mas hoje eu tenho uma liberdade de, eu tô sem trabalhar, por exemplo. Já fazem mais de 2 meses que eu não trabalho, eu não sei o que é trabalhar. E mesmo assim, mesmo tendo esse tempo todo sem trabalho, sem trabalhar, eu tô tranquilo. Eu não fico pensando em trabalhar. E eu também não tenho medo, sabe? De, vou ter que voltar pra Paranaguá, que é a minha antiga cidade, vou ter que viver uma vida mais arrojada, uma vida que eu vou ter que guardar grana, vou viver pedindo dinheiro pros outros. Eu não tenho medo dessas coisas acontecerem, porque eu tenho total convicção que eu vou conseguir ir muito além. E se eu ter que voltar, possivelmente pode acontecer. Existem N possibilidades no mundo. E se isso acontecer algum dia, eu volto de cabeça erguida, porque eu tenho o conhecimento necessário para chegar onde eu cheguei hoje e até muito além, sabe? Então, você ter essa consciência de que, tá tudo bem, mano, você falir. Inclusive, um dos meus objetivos era falir, eu tinha essa brisa. Eu cheguei a pegar os meus eu tinha 12 mil reais em Bitcoin, mandei para um amigo meu, falei para ele jogar lá na bolsa, tá ligado? A gente perdeu 6 mil reais em um dia. E eu falei, era isso que eu queria, tá ligado? Era essa sensação de perder 6 mil reais. E eu tô pela experiência, tá ligado? Experiência é a vida, perder dinheiro, se fuder, meter o louco, porque tudo isso vai me gerar muita experiência. E é o que eu quero, sabe? Eu vivi muito tempo de forma teórica sobre as coisas e agora eu tenho buscado muito viver por experiência, sabe? Ter inúmeras experiências para quando eu tiver ali meus 23, 24 anos, 25 anos, eu ser uma pessoa muito mais blindada a várias paradas. E de certa forma eu acho que as pessoas elas devem buscar isso, tá ligado?